meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre oração. Não tem assunto melhor para falar do que sobre a nossa intimidade com o Senhor através da oração. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre a oração que agrada a Deus. Você sabe qual é essa oração? Vamos dizer assim, é a oração que mais agrada a Deus, porque as nossas orações agradam a Deus, mas tem um tipo específico de oração que o Senhor se agrada demais que a gente faça, e principalmente porque nos torna mais parecidos com Jesus. Vamos saber qual é esse tipo de oração que agrada ao coração de Deus? Fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, eu já começo esse vídeo falando pra vocês qual é o tipo de oração que o Senhor mais se agrada. Vocês já pararam pra refletir em como muitas vezes as nossas orações são bem egoístas? Como assim egoístas? É porque geralmente quando a gente vai orar ao Senhor, conversar com Deus, a gente coloca todas as nossas necessidades e as da nossa família como coisas primordiais na nossa oração. Tudo bem, esse é o óbvio de fazer, porque muitas vezes a gente está passando por muitas dificuldades, muitos problemas, e não é errado. Já coloco aqui bem grande assim, ó, para vocês entenderem. Não é errado você orar ao Senhor. Obviamente que nunca isso vai ser errado, colocando o Senhor, diante do Senhor, as suas petições e as coisas que você necessita. Deus se agrada muito que a gente se abra para Ele e seja sincero nas nossas orações. Mas eu digo a vocês que isso não pode ser tudo na nossa oração. A gente tem que pensar em orar pelo nosso próximo, porque hoje eu digo isso para vocês. Essa é a oração que Deus mais se agrada. E como eu cheguei a essa conclusão? Observando o meu filho orando ao Senhor. Quando eu observo o meu filho orando a Deus, eu deixo ele orar sozinho, sabe? E às vezes ele fala algumas coisas meio sem sentido, como por exemplo, abençoa os meus brinquedos. Ele fala coisas assim bem aleatórias e ultimamente ele tem orado muito para Deus dar um cachorrinho para ele. Por quê? Ele tem pedido bastante essa coisa do cachorrinho pra gente. Ele pede irmãozinhos também, mas essa parte eu prefiro nem dar esperanças pra ele. Mas aí ele veio com essa história do cachorrinho e aí ele sempre tem orado a Deus também pra Deus dar esse cachorrinho pra ele, porque eu mandei ele orar pra Deus. Fala pra Deus, filho, que você quer um cachorrinho e se ele te enviar um cachorrinho, a gente vai ficar com esse cachorrinho. E a oração dele realmente é de muita fé, como de toda criança, porque eles têm a inocência suficiente de acreditar que eles oram e que Deus está ouvindo a oração deles e que Deus pode responder essa oração. E observando essas orações do meu filho, que tem 6 anos de idade, completou 6 anos há pouco tempo, eu percebi que ele ora por uma quantidade de gente, pessoal, que é incontável, simplesmente incontável. Ele ora pela professora, ele ora por cada amiguinho dele separadamente, individualmente. Ele ora pelos amiguinhos da igreja, pelos irmãozinhos da igreja, ele ora pelo pastor. Pessoal, ele ora pelos avós, ele ora pelos primos, ele ora, sabe, por uma infinidade de pessoas. E quando eu observei o meu filho orando ao Senhor, eu pude perceber o quanto as nossas orações precisam melhorar no quesito de a gente pensar no nosso próximo, no quesito de a gente se colocar no lugar do nosso próximo e pedir pelo nosso próximo também. Quantas pessoas estão agora em leitos de hospital, por exemplo, e às vezes a gente vai orar e a gente nem ora com tanta fé assim, acreditando que Deus pode tirar eles daquela situação, mesmo que a gente nem conheça as pessoas que estão lá. Mas a gente deve orar para que Deus visite os hospitais, para que tire as pessoas daquela enfermidade. A gente deve orar pelos presídios, por exemplo. Quantas pessoas estão lá dentro que precisam receber uma palavra de salvação, uma segunda oportunidade, porque muitos hoje estão morrendo sem ter uma segunda oportunidade. E nós que somos a igreja, precisamos oferecer essa segunda oportunidade, que é Jesus na vida dessa pessoa. Quantas pessoas estão orando nas ruas, por exemplo, e a gente nem sequer lembra deles, a gente não ora por eles, a gente não dobra os nossos joelhos para orar por essas pessoas. Mas esse é o papel de quem? É o papel da igreja, interceder. Mas muitas vezes a gente está tão ocupado com os nossos próprios problemas, e às vezes até de um irmão que está passando por alguma dificuldade na igreja, e até se ele estiver bem também, a gente precisa orar pelas pessoas da nossa igreja, pessoas que nos rodeiam, e muitas vezes a gente não faz isso. Assim como o meu filho, eu aprendo com a oração dele. Ele ora por cada pessoa e às vezes ele esquece de orar por ele mesmo. Por ele mesmo, a gente tem que ficar lembrando. Aí eu falo, Nicolas, ora por você também. Aí ele
vai e fala: Papai do céu, abençoa a minha saúde, abençoa a minha escola, minha vida na escola, abençoa a minha família. Aí ele vai começar a lembrar dele, mas ele fala de todo mundo antes de começar a falar dele mesmo. E com isso eu entendo, pessoal, que essa é a oração que mais agrada a Deus. Como eu falei no início do vídeo para vocês, porque essa é a oração que mais nos torna parecidos e semelhantes a Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, decidiu descer da sua glória, descer de todo o seu poder e todo o seu esplendor lá na eternidade e resolveu vir até a terra, ser um homem mortal como cada um de nós, morrer pelos nossos pecados. Então quem somos nós para não pensarmos no nosso próximo, no nosso semelhante? Se Jesus, que era Deus, pensou em nós, que dirá a nós como não devemos tratar e orar pelas pessoas que nos rodeiam. E um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é uma vez que eu tinha acabado de perder um amigo muito chegado, era um amigo muito próximo, um pastor. Havia acabado de falecer naquele dia, e naquele mesmo dia era um sábado que ia ter uma consagração na minha igreja. E eu estava muito triste, muito aflita, e justamente o dia que eu ia pregar, eu ia levar a palavra do Senhor naquele dia, naquele sábado, e eu não estava bem para isso. E naquele mesmo dia eu fui, trouxe a mensagem, mesmo estando muito triste, muito abalada, e o Senhor me ensinou tanto naquele dia, porque eu indaguei a Deus: Deus, o Senhor sabia que eu ia perder um amigo nesse dia, e logo nesse dia o Senhor me colocou para trazer a mensagem da manhã, a mensagem principal, né, a palavra naquela manhã, mesmo sabendo que eu não estava bem, mas mesmo assim eu fui, trouxe a mensagem, e aí logo depois da mensagem veio um outro irmão da igreja, pediu para que eu orasse por uma visitante que tinha acabado de chegar. E aí eu indaguei mais ainda a Deus, eu falei: Deus, eu querendo receber uma oração, o Senhor me pede para orar por outra pessoa. E ali eu entendi tudo que o Senhor estava querendo me dizer aquele dia, que mesmo diante da minha necessidade, da minha dificuldade, eu precisava me doar para fazer a vontade de Deus, me doar para fazer a obra do Senhor, independente de como estavam as minhas emoções, porque conforme eu faço para Deus, Ele trata do meu coração, Ele trata de mim, e de fato Ele me tratou muito aquele dia, e eu tive essa experiência tremenda com o Senhor, porque foi isso que o Senhor falou no meu coração. Então de fato a gente tem que parar de ser egoísta e pensar só na gente. Claro que a gente vai orar por nós, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida profissional, pela nossa vida amorosa, nossa vida sentimental. A gente vai orar pela nossa família, a gente vai orar pela nossa saúde mental, a gente vai orar pelas pessoas que nos rodeiam. Isso é totalmente agradável a Deus. Mas sabe uma coisa que é mais excelente ainda? Quando a gente separa tempo para pensar na necessidade e na dificuldade do nosso irmão, e separa um tempinho para a gente poder pedir por esse nosso irmão, para a gente poder colocar as necessidades desse irmão também diante de Deus, porque assim a gente está exercendo o nosso papel de igreja. E pessoal, para a gente fechar com chave de ouro esse assunto, a gente vai ler um texto que vai falar exatamente sobre isso, de como Deus se agrada quando a gente ora pelos nossos amigos e quando a gente se importa com o nosso próximo. Esse texto vai ficar lá no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 10. Apenas o versículo 10 a gente vai ler, e presta atenção no que a palavra do Senhor vai dizer. E o Senhor virou, ou seja, livrou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Ou seja, o Senhor virou o cativeiro de Jó, tirou aquele cativeiro de Jó, todas aquelas desgraças que estavam acontecendo na vida dele. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos, porque aí eu entendo que eu não sou a prioridade. O que eu faço é para o reino de Deus. Não importa o que eu sinto, não importa a minha vida. Eu preciso me doar pelo meu irmão, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso me importar com o meu próximo, porque conforme eu me importo com o meu próximo, o Senhor trabalha na minha vida. Olha o exemplo de Jó, quando ele orou pelo seu amigo, quando ele ainda, mesmo diante daquela dificuldade, eu acho que ninguém sofreu tanto na vida como esse homem chamado Jó, que a Bíblia nos relata. Ninguém sofreu tanto como ele. Mesmo assim, ele vivendo tamanha dificuldade, tamanha miséria na vida dele, sabe, tamanha desgraça mesmo, que foi isso que sobreveio sobre a vida de Jó, um sofrimento tremendo, e mesmo assim ele separou o tempo para orar pelos seus amigos, ou seja, ele não foi egoísta,
ele não orou somente por ele, mas orou pelos seus amigos. E Deus se agradou tanto da oração dele que naquele momento o Senhor tirou o cativeiro de Jó e virou a sorte de Jó. Ou seja, eu aprendo que quando eu faço pelo meu próximo, quando eu trabalho no reino de Deus, independente se eu estou bem ou não, mas eu me dou para fazer algo para o reino de Deus, para amar o meu próximo, para zelar pelo meu próximo, pela vida do meu próximo, o Senhor também muda o meu cativeiro, o Senhor também muda a minha sorte e o Senhor também trata a minha vida e trabalha na minha vida. Então, eu aprendo nesse vídeo que Deus se agrada muito, que a gente abra o nosso coração, seja muito sincero para Deus. Deus se agrada demais, mas Deus se agrada de uma maneira ainda mais excelente quando a gente ora pelos nossos amigos, quando a gente ora pelo nosso próximo, quando a gente ora pelas pessoas que nos rodeiam. Essa é a oração que Deus mais se agrada que a gente faça. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha abençoado a sua vida, que você tenha gostado, que tenha te edificado. Se você gostou, não deixe de considerar se inscrever no canal e também deixe o seu joinha aqui embaixo para esse vídeo ficar mais engajado e mais pessoas serem abençoadas e alertadas também com esse tema que é tão fundamental para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!